Meus irmãos, nós vamos abrir a palavra de Deus na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versos 1 a 4. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versos de 1 a 4. Peço a você que após a leitura mantenha sua Bíblia aberta neste texto, porque embora vamos ler apenas os 4 primeiros versos, queremos trazer uma exposição de todo este capítulo. Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vou-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Amém. Bom, este é o texto mais longo da Bíblia sobre esta magna verdade, pilar central do cristianismo, a ressurreição de Jesus. Por que Paulo escreveu esse texto? Com que finalidade? A resposta a esta pergunta está no versículo 12. Paulo está respondendo a uma situação que estava acontecendo na igreja de Corinto. Corinto era uma cidade e é uma cidade grega. Era a capital de uma província, a província da Caia. E vocês bem sabem que o pensamento grego era muito claro nessa questão. Eles acreditavam na imortalidade da alma, mas os gregos não acreditavam na ressurreição do corpo. Para os gregos, a ressurreição era um retrocesso, porque na cabeça deles, a morte era a libertação da alma da prisão do corpo. Isso porque os gregos acreditavam que a matéria era essencialmente má. Só o espírito era essencialmente bom. Então, para eles, a ressurreição era uma coisa impensável, absurda. Eles até acreditavam que Cristo, de fato, havia ressuscitado pelas muitas evidências históricas. Então, olha o verso 12. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? Em outras palavras, havia membros da igreja de Corinto, seduzidos pela filosofia grega, que estavam negando a possibilidade dos mortos ressuscitarem. E Paulo escreve então este longo texto para explicar para os gregos, membros da igreja de Corinto, que se os mortos não ressuscitam, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, então os mortos não ressuscitam. Mas se Cristo ressuscitou, os mortos precisam também ressuscitar. Não dá para aceitar metade do pacote e rejeitar a outra metade do pacote. Então Paulo vai usar uma lógica clara, inconfundível, irrefutável, para provar a ressurreição de Jesus Cristo. O título que demos a esta mensagem são as melhores notícias, ou a melhor notícia do mundo. E a melhor notícia do mundo veio do túmulo vazio de Jesus Cristo. É porque Ele ressuscitou que temos esperança. É porque Ele ressuscitou que nós podemos crer no amanhã. É porque Ele ressuscitou que o túmulo não é o nosso último endereço. É porque Ele ressuscitou que a morte não tem a última palavra. Bom, mas quais são os argumentos que Paulo vai usar aqui para nós, para provar que Cristo ressuscitou? Primeiro, notem comigo, que ele vai falar da ressurreição em relação ao passado, os versos 1 a 11, como um fato histórico. Depois ele vai falar da ressurreição no presente, como um artigo de fé, nos versos 12 a 19. E depois ele vai falar da ressurreição no futuro, como uma esperança bendita, nos versos 20 a 57. Então vamos olhar esse primeiro ponto, e ele vai trazer aqui para nós alguns argumentos porque Cristo ressuscitou. O primeiro argumento está no versículo 2.
pelo Evangelho também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vou-la preguei. Em outras palavras, não há salvação sem a verdade da ressurreição. Sabe por quê? Um Cristo morto não pode salvar nem a Ele mesmo, quanto mais a você e a mim. O fato de você estar salvo é prova que Jesus ressuscitou. Porque se ele tivesse sido tragado e vencido pela morte, jamais ele poderia ser o Salvador. O evangelho que Paulo pregou não era um corolário apenas de doutrinas, era a pessoa bendita de Jesus Cristo, aquele que venceu a morte. O segundo argumento que Paulo vai usar para provar a ressurreição de Cristo, notem comigo, é a fidelidade das Escrituras. Ele diz no verso 3 assim: antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras, que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia segundo as Escrituras. O que Paulo está argumentando aqui? O que ele está dizendo aqui é que a morte de Cristo não foi um acidente, e que a ressurreição de Cristo não foi uma surpresa. Cristo não morreu porque fraquejou ou sucumbiu ao poder de Roma. Ele não morreu porque Judas o traiu por ganância, porque o Sinédrio o prendeu por inveja, ou porque Pôncio Pilatos o condenou por covardia. Cristo morreu porque o Pai o entregou por amor. Cristo morreu porque Ele voluntariamente se entregou. Ele disse: ninguém tira a minha vida, ninguém tira a vida de mim, ao contrário, eu voluntariamente a dou. A morte dele foi fartamente comprovada, documentada, profetizada em toda a Escritura do Velho Testamento. A ressurreição dele não foi uma surpresa, não. De fato ele ressuscitou. Ele disse que ressuscitaria. A Escritura toda revela que ele ressuscitaria. Então tanto a morte quanto a ressurreição estão fincadas, fundamentadas nas Escrituras. Se você crê na Bíblia, não dá para negar a ressurreição. O terceiro argumento que Paulo vai usar para provar que Cristo ressuscitou é que ele apareceu depois de ressurreto, várias vezes. Confira aí comigo. No versículo 5 ele apareceu a Cefas e aos 12, no verso 6 a mais de 500 irmãos de uma só vez, no verso 7 a Tiago e depois a todos os apóstolos, e no verso 8 finalmente também por Paulo. Alguém diz assim: pastor, então me dê uma prova científica da ressurreição de Cristo. É impossível, impossível. O que é uma prova científica? É aquilo que você leva para um laboratório e replica e reproduz aquilo quantas vezes você quiser. A ressurreição de Cristo não é uma prova científica, é uma prova judicial, uma prova histórica. Por exemplo, eu não conheci Dom Pedro I, ele não foi meu contemporâneo, mas eu sei que ele existiu. Por que eu sei que ele existiu? Porque há evidências históricas, inegáveis, da existência dele. Nós não estávamos lá no dia que Cristo ressuscitou, mas as diversas aparições dele, documentadas, fartamente documentadas, é uma prova disso. Meus irmãos, nenhuma verdade é mais atacada do que esta. Os críticos, os liberais, os inimigos do Evangelho, dizem: não, ele nem chegou a morrer, ele teve um desmaio na cruz. Ao ser colocado num túmulo de rocha, havia ar fresco ali dentro, ele recobrou o ânimo. Outros: não, ele não ressuscitou. As mulheres é que foram no túmulo errado e saíram anunciando que viram o túmulo dele aberto e propalaram essa mentira. Outros: não, ele não ressuscitou. Os apóstolos corromperam os guardas, deram dinheiro para os guardas mentirem, dizendo que ele ressuscitou. Mas na verdade, a ressurreição é um fato tão consumado, porque bastaria que os romanos ou o sinédrio judaico fizesse um desfile com o corpo dele pelas ruas de Jerusalém e o cristianismo estaria colapsado no seu berço. De fato ele ressuscitou. Essa é uma verdade inegável. Agora, sabem por que as pessoas odeiam tanto a Cristo no que tange essa questão de que ele ressuscitou? Porque você pode visitar o túmulo de Buda, de Confúcio, de Maomé, de os grandes que começaram religiões históricas. O túmulo dele está lá, mas o túmulo de Jesus de Nazaré está vazio. Ele venceu a morte,
Ele está vivo. Nós não cremos num Cristo que esteve vivo e está morto. Nós cremos no Cristo que esteve morto e está vivo pelos séculos dos séculos e tem as chaves da morte e do inferno. Esta é a verdade, então, que está aqui, o fato da ressurreição. Mas notem comigo que a partir do verso 12 até o verso 19, Paulo vai tratar de um outro assunto. Ele vai mostrar agora a importância desta verdade. Qual a importância dessa verdade? E Paulo elenca aqui 6 coisas para nos provar a importância dessa doutrina. Primeira coisa, versículo 14. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação. Então, o que eu estou fazendo aqui é uma tolice, e o que vocês estão fazendo aí é perdendo o tempo de vocês. Então, aquilo que foi a mensagem do Evangelho, pelos apóstolos, pelos pais da igreja, pelos reformadores, pelos avivalistas, pelos pais, os que nos antecederam, a nossa geração que está hoje empenhada em pregar, isso é coisa vazia e despropositada. É vã. Se Cristo não ressuscitou, em segundo lugar, Paulo diz, é vã a vossa fé. Então você está crendo num mito, você está crendo numa quimera, você está crendo numa utopia, você está colocando a sua fé numa mentira, numa irrealidade. E se Cristo não ressuscitou, então a mentira foi a maior notícia que o mundo já ouviu, porque é essa verdade que tem transformado tantas pessoas. Terceiro lugar, se Cristo não ressuscitou, verso 15, somos tidos por falsas testemunhas de Deus. Então isso é um crime, porque o perjúrio é um crime. Você afirmar que Deus fez o que Ele não fez é uma mentira, é um fake news. Estaríamos traindo Deus, mentindo em nome de Deus, falando que Deus fez o que Ele não fez. Deveríamos estar presos por espalhar um fake news tão grave, tão sério. Quarto lugar, ele diz no verso 17, Cristo não ressuscitou, permaneceis nos vossos pecados. Então não tem salvação, não tem redenção, não tem vida eterna, não tem céu, não tem qualquer perspectiva de transcendência na vida. Quarto lugar, se Cristo não ressuscitou, diz ele no versículo 18, os que dormiram em Cristo pereceram. Pronto, você lembra daquele culto que você foi num parente seu, avô, avó, um tio, até pai, mãe, onde você chorou, mas chorou com consolação, onde você disse, não é um adeus, é um até logo. Tudo aquilo não passava de uma encenação. Nada daquilo tinha sentido. Não teve nada de consolo. Porque se Cristo não ressuscitou, quem morreu, pereceu. Acabou. Não tem mais esperança. O túmulo é o último endereço. Mas em penúltimo lugar, ele vai dizer, ou em último lugar, diz no verso 19 assim, se Cristo não ressuscitou, somos os mais infelizes de todos os homens. O que ele está dizendo aqui? Havia uma filosofia muito popular naquela época, que nós hoje chamamos de hedonismo. E a base do hedonismo é aproveitar a vida, curtir a vida, beber todas as taças dos prazeres, porque não tem amanhã. E o lema deles era, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Se a nossa esperança, ele diz no verso 19, em Cristo se limita apenas a esta vida, se você não crê na ressurreição, se você não crê no amanhã, se você não crê na eternidade, se você não crê na transcendência, então somos muito infelizes. Então a vida não faz sentido. Paulo está levantando essas 6 causas aqui para provar uma coisa: sem ressurreição não tem cristianismo. Retire essa doutrina e tudo entra em colapso. Mas ele conclui esta fase com uma retumbante afirmação no verso 20, mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Louvado seja Deus. Isso é um fato real, absoluto, irrefutável, inegável, e ainda que o inferno inteiro despeje a sua fúria contra essa doutrina, ela há de prevalecer, porque essa é uma verdade inegável, irrefutável, indestrutível. Pois bem, dito isto, agora Paulo parte para um outro aspecto da sua exposição, mostrando a ordem da ressurreição nos versos 20 a 34. Vamos entender o que Paulo vai mostrar agora. Olhe comigo o verso 23.
cada um, porém, na sua própria ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Então vamos entender algumas coisas aqui. Paulo está dizendo que Cristo é as primícias dos que dormem. Então vamos entender essa expressão, os que dormem. Essa expressão aparece no verso 6, ela aparece aqui no verso 18, ela vai aparecer depois lá no verso 51 também. O que significa isso? O que é que dorme? É o corpo ou é a alma? Bom, isso é uma metáfora. Quando você fala em dormir, você está falando de duas coisas. Primeiro, você está falando de descanso. Você dorme para descansar. Segundo, você vai acordar. Se não acordar, não dormiu, morreu. Certo? Agora, não é a alma que dorme. É o corpo que dorme. O corpo foi feito do pó, é pó e volta ao pó. Então, esse sepultar o corpo, a Bíblia usa a linguagem de dormir no Senhor. Por quê? Porque quando Jesus voltar, todos os que estão no túmulo ouvirão a sua voz e sairão dos túmulos, uns para a ressurreição da vida, outros para a ressurreição do juízo. Eles vão acordar. Acordar nesta manhã radiosa da ressurreição. Talvez você pergunte, pastor, o que é que acontece quando um crente morre? Bom, vamos entender muito bem isso, porque tem muita gente confusa. Tem gente que pensa, por exemplo, morreu, acabou. Eram os gregos. Eles só acreditavam na imortalidade da alma, não acreditavam na ressurreição do corpo. Segundo, tem gente que acredita que morreu, a alma vai para o purgatório. A pessoa não é tão pecadora para ir direto para o inferno, mas não é tão santa para ir direto para o céu, então vai para o purgatório. Sabe lá quanto tempo vai demorar. Outros não, morreu, desencarna e encarna de novo. Depois morre, desencarna e reencarna de novo. E morre, desencarna e reencarna de novo. E esse negócio vai toda a vida. Outros não, morreu, a alma fica dormindo. É isso que Paulo está falando? É disso que Paulo está tratando? Não, não, absolutamente não. O que ele está dizendo é que no momento que um crente morre, imediatamente, diz Hebreus, seu espírito é aperfeiçoado para entrar na glória. Você não é um corpo que tem uma alma, você é uma alma que tem um corpo. O seu corpo não sobrevive sem a sua alma, mas a sua alma sobrevive sem o seu corpo. Quando o crente morre, a alma dele imediatamente vai para o céu. Não é o que a Bíblia diz? Lá em 2 Coríntios 5:8, morrer é deixar o corpo e habitar com o Senhor. O Senhor não está na sepultura, o Senhor está no céu, à destra de Deus Pai. O que a Bíblia diz? Morrer é partir para estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Onde está Cristo? Está no céu. Apocalipse capítulo 20 diz que as almas estão lá no céu reinando com Ele. Então nós chamamos esse período entre a morte e a ressurreição de período intermediário, porque lá no céu está a alma glorificada, mas o corpo ainda está na sepultura, vai aguardar o dia da ressurreição, porque Jesus ressuscitou como primícias, como primeiro. E Paulo diz no versículo 23, que depois os que são de Cristo na sua vinda. O que vai acontecer então? Quando Jesus voltar em glória, com um grande cortejo angelical, todas as almas glorificadas, desde Abel, o primeiro a morrer, até a última pessoa a ir para o céu, virão com Jesus, em glória. E antes dos vivos serem transformados e arrebatados, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. De que maneira será esse corpo? Um corpo glorioso, semelhante ao corpo da glória do Senhor Jesus. Então este corpo glorificado se une àquela alma glorificada que já estava no céu com o Senhor Jesus, e assim se completa, e nós estaremos para sempre com o Senhor.
Talvez você pergunte assim, pastor, mas como assim Jesus Cristo é as primícias? Se houve ressurreição na época de Elias, na época de Eliseu, se houve ressurreição no próprio ministério de Jesus, ele ressuscitou o filho da viúva de Naim, ele ressuscitou a filha de Jairo, ele ressuscitou Lázaro. Só que todas as pessoas que Jesus ressuscitou, Elias ressuscitou, Eliseu ressuscitou, elas ressuscitaram com um corpo mortal, elas voltaram a morrer. Jesus foi o primeiro que ressuscitou com um corpo de glória, nunca mais voltou a morrer. Ele é o primeiro da fila, nós seguiremos a ele. Pois bem, agora Paulo vai tratar de um outro assunto, um quarto assunto, que é talvez um dos mais empolgantes desse texto, que é a natureza da ressurreição, nos versos 35 a 50. Porque foi feita uma pergunta para ele, e ele vai responder essa pergunta. Olha aí comigo o verso 35. Mas alguém dirá, como ressuscitam os mortos? Em que corpo vêm? Essa é uma pergunta emblemática. Talvez a curiosidade nossa se aguça nessa hora, e as pessoas perguntam, mas como é que vai ser esse corpo? Como é que vai ser? A boa notícia, sobretudo para as mulheres, é que esse corpo não vai brigar nem com o espelho, nem com a balança mais. Em que corpo vem? Pense comigo um feto que morreu na barriga da mãe. Vai ser um feto glorificado no céu? Ou pense comigo um vovozinho de 100 anos, andando de bengalinha. Vai ser um vovozinho glorificado no céu? Ou pense comigo alguém que nasceu com um defeito físico, sem o braço, sem os braços, sem as pernas. Vai ser uma pessoa defeituosa com o corpo glorificado no céu? A Bíblia diz em Filipenses que o nosso corpo será semelhante ao corpo da glória do Senhor Jesus Cristo. Um corpo perfeito. Vamos nos conhecer no céu? Algumas pessoas, não, pastor, não vamos nos conhecer. Porque se nós formos nos conhecer no céu, vai ser um lugar muito triste, porque e se eu não encontrar meu filho lá? E se eu não encontrar minha filha lá? E se eu não encontrar meu marido lá? Se eu não encontrar meu pai lá? Se eu não encontrar minha mãe lá? Aí vai ser uma tristeza só. Deixa eu lhe dizer, nós vamos nos conhecer no céu, com certeza. Você já imaginou você morar com alguém a eternidade inteira sem saber quem ela é? Faz sentido isso? Aqui nós conhecemos parcialmente, lá nós conheceremos plenamente. O céu não é retrocesso, o céu é glorificação. Eu estou casado há 35 anos. Se alguém me perguntar assim, você conhece a sua mulher? Eu respondo assim, em parte. Se chegar aos 50 e fizer a minha pergunta, eu conheço em parte. Eu pergunto a você, você se conhece? Você já ficou chocado com você mesmo? Vou fazer uma pergunta mais difícil. Você já ficou escandalizado com você? Sabe por quê? A gente não se conhece. Só Deus nos conhece. Mas lá nós vamos conhecer plenamente. Não por meio de um espelho embaçado, mas plenamente. Agora, a Bíblia diz lá em Isaías 65 que lá no céu não vai ter lembranças de tristeza e de amargura e de dor. Então você não vai saber se fulano ou beltrano não estiver lá. Essa informação você não tem. E tem mais. Lá no céu nós não vamos ser aquela família Pereira, família da Silva, família Lopes. Não. Lá no céu nós vamos ser uma única família. Você não vai amar lá no céu aquele que aqui foi seu pai e sua mãe, mais do que você vai amar a Abel, a Abraão, a Isaac, a Jacó. Tem gente que nutre até mesmo uma espécie de fantasia com respeito ao céu, achando que a vida conjugal aqui vai continuar lá. Já viu o funeral que a irmãzinha passa a mão na mãozinha gelada do marido que foi, ou vice-versa? Não, estou indo também, daqui a pouquinho. Deixa eu dizer uma coisa para você, casamento é só para essa vida, viu? Tem gente que que pena. Deus ufa, até que enfim, né? Aguentava mais. Então aproveita, porque é só para essa vida.
Lá não se casa nem se dá em casamento. Bom, mas vamos à pergunta feita. A pergunta feita é: como ressuscita os mortos? Em que corpo vem? Paulo, para responder esta pergunta, ele usa 3 figuras de linguagem. A primeira delas está aí, confira comigo, no versículo de número 36. Ele responde: insensato, que semeias não nasce, se primeiro não morrer. E quando semeias, não semeias o corpo que há de ser, mas o simples grão, como de trigo ou de qualquer outra semente. Mas Deus lhe dá corpo como lhe aprouver dar, e a cada um das sementes o corpo apropriado. O que Paulo está ensinando aqui? O que ele está ensinando aqui é que na ressurreição vai ter tanto continuidade como descontinuidade. Morreu o Zé da Silva, não é o Antônio Pereira que vai ressuscitar, é o Zé da Silva. Morreu um cara crente, não vai morrer, não vai ressuscitar um ímpio. Morreu um ímpio, não vai ressuscitar um cara crente. Agora, qual é a descontinuidade? A descontinuidade está aí explicada no versículo 42, olha comigo. Semeia-se corpo na corrupção, ressuscita-se na incorrupção. Meus irmãos, esse corpo nosso aqui, gostando ou não, querendo ou não, ele vai ficando velho, vai ficando enrugado, vai ficando caquético. E não tem jeito não. Pode fazer 1000 plásticas, não resolve. Quando você joga essa semente, que é o corpo, lá na sepultura, ele demonstra com toda clareza a corruptibilidade do nosso corpo. Mas o corpo que vai ressuscitar não vai ficar velho, não vai ficar doente, não vai ficar cansado, não vai ficar enrugado, não vai ter defeito físico, não vai ficar estressado, não vai ter ansiedade, não vai ter medo, não vai ter depressão. Vai ser um corpo semelhante ao corpo da glória do Senhor Jesus. Ele diz ainda, olha comigo no 42, semeia-se em desonra, ressuscita-se em glória. Ô irmãos, quantos de nós já entramos numa ala oncológica, num CTI, vendo um parente querido, ou um irmão da igreja amado, lidando bravamente contra um câncer avassalador, corpo como que tomado pela enfermidade, tomando doses cavalares de morfina para aliviar a dor. Quando você vê esse irmão, essa irmã encerrando a sua jornada, aquele corpo está desonrado, maltratado pela doença. Mas o corpo que vai ressurgir, diz o texto, é um corpo glorioso, que vai brilhar como o sol no firmamento. Terceiro lugar, olha aí o versículo 43, semeia-se em fraqueza, ressuscita-se em poder. Ô gente, a vida é assim, você nasce engatinhando, você depois fica forte, robusto, enfrenta as lutas da vida, corre as corridas mais ousadas da vida, daqui a pouquinho o joelho vai começando a ficar dolorido, daqui a pouquinho você já não pode correr mais, daqui a pouquinho a caminhada já é um pouco rala, daqui a pouquinho você já está andando a passos lentos, daqui a pouquinho você está usando uma bengala. Fraqueza. Mas o corpo que vai ressuscitar, um corpo poderoso. Jesus entrou numa casa fechada, sem precisar abrir a porta com o corpo da ressurreição. Jesus saía lá de Jerusalém, ia lá para Galiléia, 123 quilômetros em linha reta, sem precisar andar o trecho. Com um corpo de glória, ele foi assunto aos céus entre nuvens. Você já pensou nisso? Os estudiosos dizem que o nosso universo tem mais de 93 bilhões de anos-luz de diâmetro. Onde fica o céu? Quando o astronauta russo esteve na Lua, disse, não encontrei Deus. Onde está o céu? Eu pergunto a você, com que velocidade Jesus voltou para o céu? Se ele tivesse voltado à velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo, depois de 2.000 anos, ele estaria logo ali na esquina ainda. Com que velocidade um anjo vem do céu à terra? Qual a distância do céu à terra? O que significa isso? Significa que nós não estaremos sujeitos às mesmas leis que nos governam agora.
Nós vamos receber um corpo que não estará mais sujeito a essas leis. Nós estaremos lá, nós estaremos cá, nós habitaremos novos céus e nova terra, com um corpo de glória, um corpo poderoso, semelhante ao corpo da glória do Senhor Jesus Cristo. Paulo vai usar uma segunda figura magnífica para descrever como é que vai ser o corpo. Olha aí comigo, por favor, o versículo 39. Nem toda a carne é a mesma, porém uma é a carne dos homens, outra é a carne dos animais, outra é a carne das aves, outra é a carne dos peixes. Você pergunta, o que Paulo está ensinando aqui? Será que ele está ensinando que vai ter ressurreição de animais, de aves e de peixes? É isso que Paulo está tratando? Claro que não. Porque as pessoas hoje estão meio confusas sobre isso, sabia? Há pouco tempo uma mulher me ligou e disse assim, pastor, eu quero saber do senhor se a minha cachorrinha vai para o céu. Eu tomei um susto, fiquei meio pasmo assim, meio embasbacado, sem saber o que falar com ela. Antes de eu formular uma frase, ela me disse assim, mas porque se a minha cachorrinha não for para o céu, eu também não quero ir não. Falei, bom, é o problema da senhora. Vou fazer o quê? Vou entrar em briga de família? Deus criou 3 seres. Os anjos são espírito e não têm corpo. Os animais têm corpo, mas não têm espírito. E Deus criou os homens, as mulheres, e eles são seres que têm um corpo e espírito. Quem é que vai ressuscitar? Anjo não morre, portanto não tem ressurreição. Animal morre, mas não ressuscita. Nós morremos, mas ressuscitaremos. Agora pense comigo nessa cena. Morre o cachorrinho de estimação da família, bota na cova. 100 anos depois morre o papagaio, sepulta na mesma cova. 100 anos depois morre o passarinho da gaiola, o peixinho do aquário, enterra na mesma cova. 100 anos depois morre o chefe da família da época, na mesma cova. 100 anos depois se abre essa sepultura, o que tem lá dentro? Pó, só pó. Pó de cachorro, pó de papagaio, pó de peixe, pó de homem, tudo misturado. Como é que vai ser na ressurreição? Deus vai saber distinguir o que é pó de homem, e só pó de homem ressuscita. Você pergunta, pastor, e as pessoas que são, como é que fala, queimados aqui? Cremados. Como é que fica? Pegou a cinza e jogou no rio. Se você crê que Deus do nada criou o universo, você não vai ter nenhuma dificuldade de crer que Deus vai pegar cada partícula de cinza, de onde tiver, para a ressurreição do seu corpo. As pessoas que foram incineradas nas Torres Gêmeas no dia 11 de setembro de 2001, mais de 3.000 graus centígrados. O ponto é, os mortos ouvirão a sua voz e ressuscitarão. Aí Paulo vai usar uma outra figura, a última figura, olha aí comigo no versículo 40, ele diz assim, também há corpos celestiais e corpos terrestres, e sem dúvida uma é a glória dos celestiais, a outra dos terrestres, uma é a glória do sol, outra é a glória da lua, outra é a glória das estrelas, porque até entre estrela e estrela há diferenças de esplendor, pois assim também é a ressurreição dos mortos. Agora Paulo usa a figura dos astros. O que ele está dizendo é que embora todos os corpos ressurretos brilharão, mas nem todos brilharão com a mesma intensidade. Está lá em Daniel capítulo 12, que aqueles que a muitos conduzirem à justiça, brilharão como o sol no seu fulgor. Isso talvez tenha a ver com os galardões. Eu acho que vai ter crente lá no céu que vai estar assim meio lusco-fusco. Porque depois que você é salvo pela graça, mas você precisa trabalhar. Você precisa edificar sobre o fundamento com material permanente, pedras preciosas, ouro e prata. Porque diz a Bíblia que o fogo vai provar essa obra. E se você construir sobre o fundamento com material perecível, com madeira, palha e feno, o fogo vai destruir. E você vai ser salvo como que? Através do fogo, vai entrar no céu com cheiro de fumaça. Mas não vai receber galardão, diz a Bíblia. Bom, respondida a pergunta, vamos encerrar. Paulo vai concluir esse argumento dele, mostrando o tempo da ressurreição a partir do versículo 51. E ele diz assim, eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos. Claro, quando Jesus voltar vai ter gente viva.
Claro, e nós esperamos que seja na nossa geração. Mas transformados seremos todos. E ele diz no verso 52, num momento, e a palavra momento aí no grego é átomos, de onde vem a palavra portuguesa átomo. E esse momento é tão rápido, que ele aí descreve, é como um abrir e fechar de olhos. É como o faiscar de uma estrela, como o dardejar da cauda de um peixe, ao ressoar da trombeta de Deus. Deus descerá dos céus, e os mortos ressuscitarão, e nós seremos transformados. Em outras palavras, não vai dar prazo de se preparar, viu? Não, se eu não for na primeira chamada, eu vou na segunda. Tem segunda chamada não. Leia bem o seu Novo Testamento, leia bem a sua Bíblia. Jesus volta, o noivo chega, a porta fecha. Não dá prazo de comprar azeite, não dá prazo de se preparar. Jesus chegou, acabou. Espera a segunda chamada não. E aí o apóstolo Paulo vai mostrar para nós que é necessário que este corpo corruptível se revista da imortalidade, que este corpo mortal se revista da imortalidade, porque esse corpo nosso não suportaria a glória de Deus, não suportaria. Não suportaria. E eu concluo com a palavra de Paulo, nos versículos 54, quando ele diz o seguinte: quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Eu gosto dessa expressão porque a Bíblia trata da morte como uma entidade. É por isso que a morte vai ser lançada no lago do fogo. O inferno vai ser lançado no lago do fogo. E Jesus vai lançar no lago do fogo todos os inimigos: falso profeta, o anticristo, o diabo, a morte, o inferno e todos aqueles cujos nomes não estão escritos no livro da vida. E aqui Paulo está olhando essa cena e está olhando para a morte como uma entidade, como uma personalidade, e ele encara a morte, ele bota o dedo na cara da morte e pergunta: onde está, a morte, a tua vitória? Onde está, a morte, o teu aguilhão? Estragada foi a morte pela vitória. A morte morreu na morte de Cristo, e ele entrou nas entranhas da morte, arrancou o aguilhão da morte e matou a morte, inaugurou a imortalidade. E por isso você e eu podemos crer no amanhã, temos esperança. A ressurreição de Cristo é o berço da igreja, é o pilar central da nossa fé. Mas Paulo, de uma maneira inusitada, conclui no verso 58 assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. O que Paulo está dizendo aqui para concluir? Você crê mesmo que Jesus vai voltar? Você crê mesmo que quando ele voltar os mortos vão ressuscitar? Você crê mesmo que a morte vai ser lançada no lago do fogo? Você crê mesmo que nós vamos morar com Ele e reinar com Ele para sempre e sempre? Bom, que implicação tem isso para a sua vida? Você não pode ser um crente assim, gelatinoso, não. Você não pode viver numa gangorra, não. Você tem que ser firme. Você tem que ser inabalável. Quando a luta chegar, quando a prova chegar, você diz: não, isso aqui é passageiro, aqui é temporário, nós vamos estar com Ele para sempre. Aqui tem prova, mas isso é rápido. Estamos passando, vamos passar. A nossa casa não é aqui, nosso lar não é aqui, nossa herança não está aqui, a nossa família não está aqui, permanente, a nossa pátria não está aqui, nós estamos a caminho da glória. Esperança, firmeza, convicção. Mas mais do que isso, se você crê mesmo nessas verdades, descruza os braços, começa a trabalhar, começa a fazer a obra de Deus, começa a dar testemunho, com uma promessa: o seu trabalho no Senhor não é em vão. Há recompensa, e a recompensa eterna. Que Deus nos abençoe, irmãos, ao meditarmos sobre esta melhor notícia do mundo. Amém.